eu sei que mencionei atrás, mas eu vou tratar separadamente aqui para deixar organizado, da representação, né? Que tem mais coisa para falar. Nós já adiantamos representação. Nós já adiantamos o que consta do artigo 9º, parágrafo 4º do CPC. Vou trazer aqui não, do CPC, mentira, da lei do GEC. Perdoe aí. Artigo 9º, parágrafo 4º da lei do GEC, lei 9.099 de 95. O réu, sendo pessoa jurídica, titular de firma individual, pode ser representado por preposto credenciado, munido de carta de representação com poderes para transigir, sem necessidade de vínculo empregatício. Nós já mencionamos isso, né? Então, qual é a regra geral no sistema dos juizados especiais cíveis? Não se admite representação. Não se admite representação das pessoas naturais, das pessoas físicas. Porque o artigo 51 da lei do GEC, da lei do juizado especial cível, ela trata da possibilidade de extinção, artigo 51 da lei do GEC. Lei do GEC. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, além do CPC, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências no processo. Então, até pelo princípio da oralidade, que nós já mencionamos mais de uma vez aqui com os senhores, é necessário o contato pessoal da parte. Olha o que prevê o enunciado de número 20 do FONAGE. Olha o que prevê o enunciado número 20. FONAGE número 20. Peraí que eu peguei errado lá. Aí, pronto. FONAGE número 20. O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Aí ele faz a ressalva. A pessoa jurídica pode ser representada por preposto. Então, a regra geral do sistema que nós temos, artigo 9º, parágrafo 4º, não fala da pessoa natural. Artigo 51, inciso 1º, diz que o comparecimento é obrigatório, sob pena de extinção do processo. FONAGE número 20 também vai dizer que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Tudo isso decorre, meus amigos, do sistema de oralidade dos juizados especiais. E eu trago aqui, uma vez mais, o artigo 10 da lei do GEF, que já está até aqui separadinho para os senhores, que eu tratei dele ainda há pouco. O artigo 10 da lei do GEF vai justamente inverter a regra. Vai dizer que a representação no juizado especial federal, ela é admitida. Que ela é admitida. Então, no GEF é diferente de do que no GEC, tá? E aí, então, no GEC, a representação da pessoa natural é vedada, é inadmitida. E a pessoa jurídica, que não existe no mundo dos fatos? Como é que ela comparece em juízo? Ela comparece em juízo pelo representante. Como é que é o representante no sistema do CPC, do sistema processual de modo geral? O representante é um diretor, é aquele que consta do contrato social. Ah, mas não tem como o diretor de uma grande empresa, sei lá, loja americana, em vários processos, tem como o diretor dela comparecer, porque ele vai ter que ter um diretor só para isso, né? Para comparecer em nível nacional, não tem como. Sim, então você admite a representação por preposto. Basta que se passe uma procuração. Então, o diretor que fala em nome da empresa, ele não celebra contratos de modo geral? A procuração é um contrato, ele vai ceder poderes a fulano de tal, a ciclano de tal. Só que no sistema do processo civil de modo geral, a representação da pessoa jurídica deve ser feita por alguém inserido na pessoa jurídica, para que ele possa responder pela pessoa jurídica. A representação de uma pessoa jurídica deve se dar por alguém que tenha um vínculo com a pessoa jurídica. Isso no sistema de modo geral. E no CPC? Informalidade. Não, e no CPC não. E no juizado especial, me perdoa. E no juizado especial? Que é o que estamos vendo aqui agora. Simplicidade. Informalidade. Então, o preposto, que é isso, quem representa o preposto,
O preposto da pessoa jurídica, que é a forma de representação da pessoa jurídica, não exige vínculo empregatício. É a parte final do parágrafo 4º do artigo 9º, que eu destaquei ainda agora para os senhores. Ó, vou trazer aqui só a parte que nos interessa. Artigo 9º, parágrafo 4º da lei do JEC. Sem haver necessidade de vínculo empregatício. Então, quem pode ser preposto para representar uma pessoa jurídica em audiência no juizado? Qualquer um. Qualquer um do verbo qualquer um. Para que os senhores tenham uma ideia, numa demanda que eu advogava aqui em Friburgo ainda, minha mãe foi preposto. Porque foi uma demanda que apareceu para mim, a audiência daqui a 5 minutos. Eu li rapidinho o processo. A empresa não tinha preposto para me levar, eu não estava com nenhum advogado perto, estava em casa com a minha mãe. Aí a empresa falou, você tem condições? Eu falei, o detalhe é que eu não tenho preposto. Vou colocar minha mãe como preposto. E a empresa disse, problema nenhum, pode botar. Mandou carta de preposição para minha mãe. Para que os senhores tenham uma ideia, a minha mãe já foi preposta no juizado. Eu não tenho que ter vínculo empregatício. Se o preposto pode ser qualquer um, mesmo qualquer um, pode ser também um advogado. Foi que eu mencionei para os senhores ainda agora que o Paulo contribuiu. A única restrição que nós temos é que o advogado atue ao mesmo tempo na defesa técnica como advogado e como representante da pessoa jurídica. Essa restrição não está na lei do JEC. E o Paulo me ajudou muito e eu agradeço. Está no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Código de Ética e Disciplina que determina, que rege o modo de atuação prática dos causídicos, dos advogados da OAB. No artigo 25 proíbe que o advogado atue simultaneamente. E eu mencionei para os senhores, é comum esse sistema de duplinhas nos juizados especiais. 2 advogados ficam junto o dia inteiro. Um atua como advogado e o outro atua como preposto. Depois eles invertem, um ajuste lá entre eles. Tá? Tem uma previsão do FONAGE a respeito, mais uma, acho que eu já fiz menção aqui. Deixa eu confirmar aqui se tem uma outra. Acho que é só esse mesmo. Acho que é só esse mesmo, acho que foi. Bom, então não achei. O enunciado 20 que eu coloquei, né? O comparecimento é obrigatório. Eu acho que FONAGE número 20 já está ali, tá? Então, é isso. O último tópico sobre as partes é sobre a pluralidade de partes. Pluralidade de partes no sistema do CPC. O que é pluralidade de partes? Litisconsórcio, intervenção de terceiros, né? Litisconsórcio e intervenção de terceiro. E aí o artigo 10 da lei do JEC regulamenta isso. Então hoje tratamos dos artigos 8º, 9º e agora vamos para o 10. Artigo 10. Olha, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Veja, a assistência já é uma espécie de intervenção de terceiro. Nós vimos em TGP 2. Né? Mas ela é uma espécie de intervenção de terceiro em que o terceiro atua para auxiliar a parte. O terceiro, ele não atua no assistente simples, né, como uma parte da demanda. Na assistência litisconsorcial, sim, né? O assistente se torna parte da demanda. Ele não vira parte, mas atua como se fosse. Nós vimos lá no capítulo próprio. Então o legislador podia até colocar assim, não se admite intervenção de terceiro. Qualquer modalidade. Estaria incluído ali assistência.
Mas como poderia surgir uma tese no sentido de que a assistência é uma intervenção diferenciada, na qual o terceiro ele atua somente para contribuir, que ele tem seus poderes subordinados ao interesse da parte? O legislador, pelo bem e pelo mal, decidiu deixar bem claro que não pode intervenção nenhuma, nem essa intervenção mais simples que é da assistência. O que acontece é o seguinte, essa lei, meus amigos, ela é de 95, quando vigia o CPC, e esse artigo 10 da lei do GEC, né? Quando vigia o CPC de 73. O que nós temos aqui a respeito da intervenção de terceiro? No CPC de 2015, nós temos modalidades novas de intervenção de terceiro. Nós temos a assistência, nós temos o chamamento ao processo, nós temos a denunciação da lide, nós temos o amicus curiae, e alguém sabe me dizer, lembra me dizer qual é a outra que falta eu dizer, enquanto eu estou achando aqui o dispositivo? Nós temos o IDPJ, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, o artigo 1062 do CPC de 2015, estou colocando ele aí para os senhores, artigo 1062 do CPC de 2015 vai prever que o IDPJ aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Então, aquele artigo 10 da lei do GEC, quando ele prevê que não se admite qualquer modalidade de intervenção de terceiro, você deve combinar ele ali com 1062 do CPC de 2015. Porque pela superveniência de uma lei nova, a lei do CPC, lei 13.105, você vai precisar mudar aquele artigo 10. Ok? Então, o tema é pluralidade de partes, intervenção de terceiro. O legislador de 95, da lei do GEC, não queria nenhuma modalidade de intervenção. Mas o CPC de 2015 incluiu o IDPJ. Então, admite IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no sistema dos juizados, ainda que seja uma modalidade de intervenção de terceiro no CPC de 2015. Ok? Sobre as intervenções de terceiro, então, era isso que tínhamos para falar. E a outra modalidade de pluralidade de parte é o litisconsórcio. E aí a parte final do artigo 10 prevê admitir-se-á o litisconsórcio. Ok? Mas quanto aos litisconsortes, os senhores devem se lembrar que litisconsórcio, meus amigos, significa lide em consórcio, né? A demanda em consórcio. Então nós temos uma pluralidade de demandantes, uma pluralidade de demandados. A lei admite o litisconsórcio, mas evidentemente os litisconsortes como um todo devem observar o artigo 8º. Então você não pode vir um litisconsorte a reboque e desrespeitar o artigo 8º. Então não pode vir uma parte capaz, uma pessoa natural capaz, que respeitou o artigo 8º caput, que respeitou o artigo 8º parágrafo 1º, inciso 1º, e pode atuar como demandante, e ela trazer a reboque como litisconsorte um preso, um incapaz. E ela fala assim, mas o artigo 10 permitiu litisconsórcio. Claro, permite litisconsórcio entre demandantes que respeitem o artigo 8º, naturalmente, né? No litisconsórcio, você não tem uma parte principal e as outras partes acessórias que seguem o principal. Então, uma coisa é a lei admitir o litisconsórcio. A outra coisa é a necessária observância por todos os litisconsortes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, das regras que nós vimos aqui quanto às partes no sistema dos juizados especiais. Ok? Com isso a gente fecha o que tínhamos para falar sobre partes nos juizados especiais.